Não se ofenda, Varziagrandense. Eu li aqui no meu roteiro, a AGER pede fechamento da rodoviária de Várzea Grande. Várzea Grande tem rodoviária? Tem, Pop, o Caio tá lá. Não, eu tô fazendo essa indagação, tamanha precariedade do que chamam de rodoviária em Várzea Grande. E se fosse também uma prerrogativa da AGER, podia incluir o terminal André Maggi, né? Poderia. Porque dois lugarzinhos para fazer o povo sofrer. Essa rodoviária já teve mulher que foi, infelizmente, vítima. Sequestraram ela. Sequestraram uma mulher dentro dessa rodoviária, levaram para outro lugar e ela foi estuprada. Nunca teve segurança esse local e nem estrutura para ser uma rodoviária, né, pô? O sorrisão do meio-dia, e é ele que o comandante vai trocar agora nessa janela, ele está ao vivo na rodoviária de Várzea Grande. Pode deixar só ele na janela. Isso, comandante. Caio, sorriso do meio-dia, bem-vindo. Conta pra mim, pro Arthur e pra nossa audiência. A AGER pede o fechamento da rodoviária de Várzea Grande e enquanto ela for fechada, onde que o varziagrandense vai pegar o ônibus para ir para outros municípios? Bom dia, Pop, bom dia, Arthur e toda a nossa audiência. Eu estou agora aqui na rodoviária de Várzea Grande, ou melhor, pseudo-rodoviária. Um ponto de parada. Aqui, ó, a viatura da AGER já está aqui, a fiscalização estadual. Hoje a AGER apareceu por aqui para fazer o fechamento depois dessa ordem judicial. Antes de começar a falar, eu quero que o William dê um take lá em cima, lá, ó. Naquele mato de enfeite aqui da pseudo-rodoviária, aqui no ponto. Pô. Mais uma vez, vem comigo aqui, William. O pessoal aqui, ó, eles estão já retirando, né, os equipamentos dos guichês, tá? Vou conversar aqui com quem trabalhava aqui, só Adenaldo. Complicada a situação agora, já estão retirando todos os equipamentos aí. Bom dia, Caio. É complicado sim, Caio. Assim, o que não deveria acontecer, aconteceu, cara. Muito pai de família, mãe de família desempregado. E de uma hora para outra a gente tirar as coisas assim, é triste, né? A gente que viveu tantos anos daqui, tirou o sustento dos nossos familiares daqui, né? E acabar de uma hora para outra é complicado. Agora o problema é o fechamento ou não ter uma rodoviária para abrigar? Os dois. Eu acredito assim, que primeiro para fechar aqui tinha que ter uma rodoviária, né? Não tem rodoviária porque fechou. Também acho. Inclusive, está vindo um monte de passageiro aqui agora, que a gente vende passagens bem antes para os passageiros embarcar. É assim, é complicado chegar aqui e ter que mandar eles lá para Cuiabá. Principalmente quem vai para a cidade de Cáceres, que paga uma passagem de R$40, vai pagar um Uber de R$25, R$30 para ir lá em Cuiabá. É complicado, lamentável. Essa é a situação, Pop. Eu quero entrar aqui ainda, Pop. Nós estamos ao vivo. Fica à vontade, para mostrar essa situação. Oi? Aqui eu tô com mais um aqui, Pop, porque o pessoal tá meio revoltado, tá todo mundo tendo que tirar todas as coisas. Bom dia. De fato, a gente tá aí, foi surpreendido com essa decisão. Ninguém está questionando a decisão, a gente está questionando o prazo. O prazo foi muito curto para que a gente pudesse buscar um outro espaço adequado para atender a demanda do terminal de Várzea Grande. Essa decisão, a gente acredita que ela... Ô, Caio, eles não foram chamados para ser ouvidos, não? De forma impensada, porque uma cidade que tem uma população, no caso de Várzea Grande, com 200 mil habitantes, desassistida com um serviço essencial que é do transporte, né? A Justiça penalizou todo o terminal rodoviário por conta de um arrendatário que não pagava a sua locação aqui. Obrigado. Então, Pop, essa é a situação. Nós vamos acompanhar de perto como que está essa situação aqui na rodoviária hoje, já com o fechamento, Pop. O Caio produziu uma matéria. E é isso que nós, Arthur, vamos mostrar para a audiência. Sim. Ao final da matéria, a gente repercute a nota que tem, justificando essa medida, esse cumprimento judicial, de uma decisão judicial. E, Caio, na medida que tiver lojistas que queiram falar, porque, meu irmão, a pandemia não acabou, mas o lojista, o comerciante, voltou a respirar dia desse. Verdade, sim. E agora ter que fechar o estabelecimento, mandar pai de família embora, mãe de família embora, como que vai sobreviver? E sem um prazo, não falaram, não deram um prazo para eles, né? Pelo menos assim eu entendi. Vamos assistir a matéria, Vamos Arthur? lá. Ao final dela, nós voltamos a falar. Pode ser? Vamos agora. Bebê, põe no ponto. Comandante. Dá play. Pop, hoje eu estou aqui na pseudo-rodoviária de Várzea Grande. Na verdade, aqui é um ponto de parada. A nossa equipe foi chamada principalmente por aqueles que trabalham aqui neste local. Uma ordem judicial mandou que essa rodoviária ou esse ponto de parada seja fechado no próximo dia 14.
O problema é que Várzea Grande não tem uma nova rodoviária. E essa é a reclamação daqueles que precisam desse ponto de parada, que apesar das péssimas condições de atendimento, hoje é o que dá uma acessibilidade maior para quem reside em Várzea Grande. A partir do dia 13, meia-noite e meia, já ia ser despejado daqui da rodoviária. Nós recebemos essa notícia assim, cara, é muito complicado. Assim, não deram um prazo, não falaram o porquê. E aqui tem muitos pais e mães de família que precisam disso aqui, vivem disso aqui. Se isso aqui realmente vai ser nós despejado daqui antes de fazer outra rodoviária, porque que eu saiba, eles dizem que vão fazer outra rodoviária, né? Mas primeiro que faça outra e depois, né? Aqui passa em média aproximadamente de 500 pessoas por dia, né? Imagina essas pessoas que vêm de outros estados, que descem aqui para pegar o voo aqui, ter que descer em Cuiabá para depois estar deslocando aqui. Para eles é mais complicado. Prejuízo. Prejuízo para eles, prejuízo para nós, né? E outra, prejuízo para a cidade de Várzea Grande. Quantas pessoas mais ou menos ficariam desempregadas com esse fechamento agora, nesse instante? Ah, Caio, aproximadamente uns 40, 50 pessoas, cara. Porque aqui tem turnos, né? Por turnos, tudo pai de família. Eu não sou daqui, tipo, eu vou visitar minha família. O preço de Uber que eu pago, tipo, pra ir pra rodoviária de Cuiabá é o preço da passagem que eu pago pra ir visitar minha família. Aí, assim, eu fico revoltada com essa situação. O prejuízo, então, seria grande, por exemplo, para você que vai direto para Barra, né, ter que parar de pegar o ônibus em Várzea Grande e pegar em Cuiabá. Sim, seria muito grande, porque, tipo, eu ia pagar 2 vezes mais. Esse é o motivo da minha revolta. E, tipo assim, eu sou super contra o fechamento. Olha, ela precisa de uma estrutura boa, precisa, mas agora não é hora de fechar. Por quê? Por que não pode fechar? Porque não tem outra rodoviária para o embarque e desembarque das pessoas varzegrandense. Como com uma pessoa que não tem condição boa financeira, pagar 80, 100 reais de um táxi para chegar até na sua casa, que aqui é próximo ao aeroporto. Não tem cabimento fechar uma rodoviária sem ter a outra construída. Vai prejudicar muita gente. Vai prejudicar muito o desemprego, as pessoas moram aqui, ó, trabalham aqui, precisa desse pão de cada dia que é para sustentar a sua família, vai jogar na rua? Um ofício enviado a uma das empresas que operam no local diz o porquê do fechamento da rodoviária, decorrente da inobservância da empresa Restaurante e Lanchonete Alvorada em adotar as providências para adequações necessárias ao regular o funcionamento, como higiene, estrutura, segurança, bem como a abstenção de cobrar taxas de embarque e desembarque e uso do sanitário. Essa é a situação daqueles que precisam pegar o ônibus para se deslocar até mesmo para o interior, aqui na pseudo-rodoviária de Várzea Grande. Hoje, praticamente um ponto de parada. Mas depois desse fechamento, onde é que aqueles que precisam pegar o ônibus para ir para o interior vão pegar aqui em Várzea Grande? Realmente terão que ir para Cuiabá? Uma nova rodoviária até hoje não foi construída. Você ouviu aqueles que precisam, que trabalham, são vários guichês aqui, ó, você pode ver, mas com o fechamento, como vai ficar? As imagens são de William Barbosa, apoio técnico de Marquinhos, Caio Cordeiro, para o Programa do Pop. Caio, primeiro parabéns aí pela provocação. Eu quero abraçar todos aqueles que têm um comércio pequenininho ou grandão no interior da rodoviária. Porque lá dentro da rodoviária, Arthur, não tem somente os guichês que emitem passagem, você entendeu? Tem lojas, restaurantes, lanchonetes, né? Agora, só uma pergunta, porque o Caio continua ao vivo aqui no vídeo. Arthur, você viu a ausência da manutenção no interior da rodoviária? Sem nenhuma. Mas manutenção que tem a limpeza. Varrer, passar pano, isso acontece. Agora uma outra... Por exemplo, para essas empresas explorarem, eu vi lá, ao lado do Caio aqui, ó, tem uma maquininha de urso, de brinquedo. Que alguém tá ganhando. Pra colocar uma maquininha dessa, tem que pagar alguma coisa, não tem? Mensal, um valor. Pra ter uma lanchonete ali, tem que pagar. O dinheiro que é pago pelos lojistas e pelos comerciantes, ele é utilizado com que finalidade? Deve ser, eu acredito, que entre eles fizeram uma associação e ali eles acabam coordenando todas as despesas, né, Pop? Aí serve para pagar a energia, a água, enfim, essa manutenção básica. Nós temos em Cuiabá uma situação que a AGER poderia fazer um enfrentamento parecido. Mas antes de mostrar o que você conhece da rodoviária aqui do Cochipó, o Caio, qual é a nota, qual é o posicionamento da AGER? Porque a matéria você começou explicando para a audiência que isso se dá num cumprimento judicial. E a gente aprende cedo que decisão judicial a gente cumpre para depois querer discutir. Qual é a nota da AGER?
Ô, Pop, respondendo o questionamento que você fez agorinha também, ó, bem ali, ó, vou mostrar pra você, aqui era uma banca, ó, Pop. Eu conversei com o senhor, dono dessa banca ontem, o aluguel que ele paga mensal aqui era R$800, uma banca que ele tinha aqui para vender. Esses guichês, em média de R$2.500 até R$3.000. A AGER, dando em cumprimento a citada decisão, dentro do prazo de 72 horas, a contar da sua ciência. O fechamento foi em decorrência à regulação, né? A regulação necessária que deveria acontecer, como de higiene, estrutura e segurança. E aqui há um ponto bem decisivo que deve ser colocado, ó, bem como a abstenção de cobrar taxas de embarque e desembarque e de uso sanitário. Isso também faz parte dos motivos do fechamento aqui da rodoviária de Várzea Grande, ou da pseudo-rodoviária, o ponto de parada. Mas o principal questionamento que a gente deixa é, fechando aqui, para onde vão aqueles que precisam pegar o ônibus aqui em Várzea Grande? É que meu raciocínio é o seguinte, a justiça, para ela agir, ela precisa ser provocada. Isso. Ela não age sozinha de livre espontânea vontade. Alguém provocou. Alguém tem que provocar. E o que eu queria entender é quem provocou a justiça. Você não tem a obrigação de saber, Caio. Você não tem a obrigação de saber. Só para eu encerrar o raciocínio, é o seguinte... É que a gente está na mesma linha que eu estou entendendo. Se alguém provocou a justiça, falando assim, o banheiro não funciona, tal coisa, por que não fez funcionar antes de acionar a justiça? Então... Eu não vi nenhum vereador em Várzea Grande realizar uma audiência pública para tratar desse assunto. Agora, nós sabemos o que virou a rodoviária de Cuiabá. O que era antes, o que virou. Privatizou? Sim. Tá uma maravilha. É uma empresa que administra. Eu quero não acreditar que essa tenha alguma influência de cancelar e fazer com que a movimentação de Várzea Grande venha para Cuiabá. Ô, Caio, você não tem obrigação de saber tudo, não. E nenhum ser humano tem, porque tudo que você sabe não desconstrói as coisas que você... Ao contrário, sabe? Eu não sei isso. Acho que você sabe, você continua sabendo. Quem provocou a justiça para que a AGER cumprisse uma decisão judicial como qualquer cidadão tem que cumprir? É a nossa dúvida, e não que isso seja a solução. Porque se alguém diagnosticou que o banheiro não funcionava, que tem capim no teto, é perceptível. Você tem essa informação, ô Sorriso? Ô Pop, segundo informações que foram relatadas por aqueles que estão aqui na rodoviária de Várzea Grande, a situação é que já havia uma cobrança por parte da AGER para que a dona desse salão, que ela fizesse essas melhorias. Por exemplo, aqui atrás tem um restaurante, de acordo com aqueles, se você quiser eu até falo com o pessoal aqui que me passaram, o restaurante não estava pagando o aluguel, apenas os guichês. Ele entrou na justiça para não pagar. E aí, nessa situação, a dona do salão, a dona deste balcão, né, desse galpão, melhor dizendo, ela disse que não teria como fazer as melhorias que a AGER estava pedindo. E então, a AGER solicitou na justiça o fechamento de acordo com a fiscalização realizada, porque nada disso havia sendo cumprido. Mas, de acordo com a dona, os aluguéis que estavam sendo pagos aqui das barracas, dos guichês, estavam servindo apenas para manter os gastos mínimos aqui deste galpão. Deu para perceber essa conclusão aí de que não tinha dinheiro, porque aparece teia de aranha no salão inteiro. Bom, eu oportunizei que você colocasse a nota e nós continuamos provocando a Câmara Municipal de Várzea Grande e os nobres vereadores que podiam fazer uma interseção, porque aquele mal avisado, Arthur, que chegar na rodoviária e ela estiver fechada e ele for avisado no dia, falar, esse ônibus que você pega para ir para tal município é lá em Cuiabá. É 40 minutos. 40 minutos. Para ele sair daquela rodoviária e chegar à rodoviária de Cuiabá. Ele pode perder o ônibus. Vai perder. E ele não vai de transporte coletivo, que já é um fracasso transporte coletivo em Várzea Grande. Aí é 2 horas. É 2 horas. Ele vai fazer o quê? Ele vai ter que contratar um motorista por aplicativo, vai pagar mais caro. Vai morrer uns 30, uns 35. Por aí, Pop. Então imagina o prejuízo. Eu vou liberar o Caio no sentido da palavra. Caio, você está liberado para mais links. Mas eu queria continuar a provocação, porque aqui na Fernando Correia, no Cochipó, e quando eu digo aqui, porque a nossa localização é o Cochipó, também tem rodoviária. Temos aqui, ó. Aqui ela. É ponto de parada, tá escrito, pra gente não errar. Ponto de parada. Aqui no Cochipó tem um ponto de parada que eu imagino que a AGER também passa pela responsabilidade da AGER. Eu imagino, não é uma afirmativa. Tem
como vocês também provocar a justiça ou alguém e mandar reformar, mandar melhorar para o munícipe ser melhor atendido? Porque também a gente observa aqui que é muito mais precário do que o da Várzea Grande, né, Pop? Agora, não vejo aqui também a comercialização dos tickets, ou seja, das passagens, não tem esse espaço, mas tem aqui as cadeiras onde as pessoas estão esperando aqui para embarcar. Esse espaço aí era um posto de gasolina, tiraram as bombas, ficou só a cobertura e manteve. Não dá impressão? Dá, eu acredito que é semelhante. Tá ali, parece que era um posto ali, ó, Vitão, tiraram as bombas e falaram, agora tá ótimo para ser um ponto de parada do Cochipó. E param ainda, viu? Todos que vão aí para a região sul do ele estado vai no banheiro, depende, número 1, 50 centavos. Eu tô, obviamente, usando o bom humor. Mas a maioria deles cobra. Cobra, isso é comum. E se você não tiver os R$2, você não faz. Dá volta com você aí. Você não vai fazer. Quando eu falo esse de Várzea Grande, eu falo com respeito. É óbvio, eu vou faltar com respeito com a senhora que precisa pegar um ônibus e ir até Nobres, ir até Diamantino, ir até Sinop. Não.